Bom, primeiro é uma alegria participar da Uberlândia Rota de Culturas, né? Rota Cultural, que é um projeto sofisticadíssimo. Eu conheço várias peças que já vieram para cá e a gente está encerrando, como você falou. É uma honra. A gente está trazendo para cá um espetáculo que nós ficamos em cartaz 5 meses no Rio de Janeiro, 2 meses em São Paulo, 1 mês bem em São Paulo, 2 semanas em Niterói, chamado A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe, que é uma peça da Daniela Pereira de Carvalho, com direção do Leonardo Neto, produção minha e do Celso Lemos. E é uma peça difícil de falar, sem dar spoiler, mas é uma peça que abarca, de um modo geral, o assunto da maternidade. Não é uma mãe e uma filha, simplesmente. São duas duplas de mãe e filha, feitas por mim e pela Guida Viana, e seus mais diversos aspectos, que vai do afeto, que esse a gente conhece, o afeto entre mãe e filha, mas fala principalmente da distância, da incomunicabilidade. É uma peça densa, é uma peça... Não dá para explicar bem, mas não é uma peça assim... amorzinho, não. É uma peça que fala de homofobia, fala de aborto, fala da decisão de não ter filhos. Ela trata da maternidade de uma forma bem ampla e bem contemporânea, eu creio. Exatamente isso que eu ia te falar. São temas bem contemporâneos que vocês vão trazer embutidos aí nessa peça. Exatamente. Vários. As discussões são... Essa peça não seria tão bem aceita há 10 anos. É uma peça de 2024, assim. Certo. Dentro dessas questões que vocês vão trazer, né, o que você considera que seria mais pertinente ao momento que a gente vive? Há um momento que a gente vive, não é nenhum tema que seja tão falado na peça, mas fala-se, da questão do aborto. Porque a gente tem uma Câmara aí atrás de um retrocesso muito grande, que é contra o aborto legal. A gente não levanta nenhuma bandeira, mas a gente fala sobre isso, porque existe uma gravidez indesejada na peça. E fica esse suspense. A peça, ela, para além da coisa dos sentimentos entre mães e filhas, e das desavenças, e dos desentendimentos, a falta de compreensão. Tem uma hora que minha personagem fala para ela: a gente se ama, mas a gente não compreende uma outra. Mas, enfim, para além disso, ela tem um quê de thrillerzinho. Porque logo no início da peça você percebe que a personagem que eu faço no primeiro movimento da peça tem um segredo, guarda um segredo. Então vamos encerrar aqui o projeto em grande estilo. Sim, a ideia é essa. Carlinhos nos convidou, a gente está muito honrada, é uma peça que realmente foi muito bem recebida aqui em São Paulo. Espero que seja em grande estilo, é a nossa intenção. Sim, eu sou do background, né? Também sou mãe, jornalista. Te acompanho desde muito tempo na TV, né? Com a Raio lá, a gente começou chamando de avó. Nossa, a Raio tinha 19 anos. 19 anos. E eu queria nessa questão, assim, o seu amadurecimento, né, na atuação. Você começou muito cedo e e praticamente hoje em dia você consegue fazer bem a sua agenda. Dividir a TV com o cinema, com o teatro, mas parece que o teatro tem uma chaminha, assim, que pulsa, né, em você mais forte, assim. Essa questão do teatro, das peças que você escolhe representar, às vezes produzir também, dirigir, como que você avalia o que chega até você, ou como você faz suas propostas? Olha, escolha minha, quer dizer, tudo são minhas escolhas, né? Como você bem falou, como eu escolho as peças que me chegam, né? As quais eu sou convidada. Essa peça é a primeira vez que eu escolho uma peça, porque eu produzo. Então a Daniela escreveu para mim, para a Guida, e eu senti necessidade, vontade, achei que estava na hora de produzir. Mas, de um modo geral, sim, eu transito entre as três coisas. O cinema tem se tornado muito presente na minha vida de 10 anos para cá, assim. E é uma alegria. Eu sou cinéfila, assim, eu adoro ir ao cinema. Mas o teatro realmente tem um lugar especial. O teatro foi a minha escolha aos 20 e poucos anos, quando eu já fazia muita TV.
Eu comecei fazendo muita TV, estreiei com 17 anos em Dona Beija, e depois foi Corpo Santo, depois foi Bebê a Bordo, depois foi Sexo dos Anjos, depois foi Perigosas Peruas. E aí eu fui pro teatro. Trabalhei com a Bia Lessa, que esteve aqui ontem, apresentando um filme dela, e com vários diretores, Gabriel Vilela, Moacir Góes, Adebal Freire Filho, Não Alves de Souza. Então, quando, egoístamente, eu confesso que quando me chega um texto, a primeira coisa que eu avalio é a personagem. Porque ator é movido a isso, né? A gente quer eu já fiz peças que eu não amava tanto assim, falava, eu quero fazer essa mulher. Mas tem um combo aí de direção, de personagem, da galera que está reunida, do texto, claro. Então e de um modo geral tem uma intuição muito grande. Quando eu paro para pensar se eu vou fazer uma peça ou não, eu não faço. Não é que eu não queira fazer, eu acabo não fazendo. E acho que eu fiz todas, eu fui arrebatada por elas, por um motivo ou por outro. Silvia, meu nome é Amanda, sou jornalista independente. Você é filha de uma mulher muito delicada, forte, né, elegante, e mãe também de uma moça linda. O fato dessas relações te ajudaram também na construção desse personagem? Ah, sim, sim. Eu e a Guida, a gente tem uma coisa em comum. Nós somos mães de filhas únicas. Outra coisa em comum é que eu descobri que a Guida tem algumas coisas muito parecidas com a minha mãe. É o signo. É o signo, as duas são de Escorpião, ascendente. Ascendente a Áries. Exatamente igual a ela. E a Guida cuida, a Guida não tem exatamente idade para ser minha mãe, não. Ela teria que ter sido uma mãe adolescente. Mas ela cuida de mim como uma mãe, ela é pontual como a minha mãe, ela pode ser brava como a minha mãe, ela é doce como a minha mãe, então, enfim. Agora, não tem nessa peça nenhuma ressonância, nada parecido com a relação minha com a minha mãe, muito menos com a minha filha. Elas só perpassaram, assim, todo o ensaio, toda a preparação, né? Eu gostaria de perguntar para vocês, vou interpretar com vocês duas, como é para vocês interpretar na peça as expectativas que a mãe cria em cima da filha e que a filha cria em cima da mãe, e como lidar com essas expectativas e com as prováveis frustrações. Eu acho assim, na peça é totalmente ficção, né? Não tem nada na peça que seja parecido com as nossas histórias pessoais, né? Tanto de mães como de filhas. Mas toda mãe tem uma expectativa em cima da filha. É normal, a gente tem uma filha e quer que pelo menos ela seja feliz. E ser feliz para cada mãe, principalmente na peça, é uma expectativa de ser parecida com ela, de levar uma vida parecida com ela, né? E na peça isso é uma grande frustração, porque a filha não é nem um pouco parecida com a mãe, não tem os valores da mãe, então daí que surge o conflito mãe-filha, né? Na vida pessoal, eu acho que a gente faz teatro, trabalha com arte, então a gente tem uma leitura da vida onde tudo é mais universal e mais diversificado do que a nossa própria estrutura. A gente deixa as filhas um pouco mais livres, né, Silvinha? Deixa elas serem o que elas quiserem ser. Mas na peça é uma família tradicional, onde há grande expectativa de que os filhos sigam o caminho dos pais, né? Perpassem, assim, os mesmos valores, a mesma educação, né? As mesmas escolhas. Isso não acontece, por isso é um conflito da peça. Na verdade, a gente não falou, mas tem uma coisa que não é um spoiler, porque é de cara, é uma filha homossexual, o primeiro movimento da peça, são 2 movimentos. É uma filha homossexual com uma mãe altamente homofóbica. Nossa Senhora! Vai dar fight. E depois, no segundo movimento, essa filha
né, que saiu de casa com 18 anos, porque a mãe não aceitava ela, vai ter um reencontro com outra geração, com a outra filha. E aí segue adiante, segue o barco. Outras questões. Outras questões. Eu também, meu canal aqui chama-se Manca, porque eu manco, né? Então a gente faz um trocadilho nessa condição. E eu, aproveitando os 25 anos de educação da Guida, que ela ficou lecionando, você também já ficou muito tempo nessa área também. Eu não gosto do termo que me define, que é deficiência, porque significa falta de alguma coisa. Eu descobri na minha faculdade um termo que eu estou levando para onde eu vou, que é singularidade. Bacana. Onde todo mundo é único, todo mundo é singular, todo mundo tem várias condições humanas. Ela pode ser psicológica, emocional, física, e pode ser tudo junto, como é o meu caso. O gordinho, baixinho, falo muito e acho que tem DH. Ainda não fiz os testes, não, mas acho que eu tenho. Gordinho você não é. Cabeça disfarça. E eu queria saber de vocês se vocês têm alguma experiência, pode ser na vida pessoal ou na profissional, com alguma pessoa singular, o que vocês ensinaram, o que vocês aprenderam, e uma singularidade só de vocês. Eu tenho. Qual é a Silvinha? Não, a minha singularidade aí já fica mais difícil de falar. Bom, eu sou uma pessoa altamente fóbica, mas sim, eu tenho a minha tia, madrinha, ela é surda. Então, desde que eu me entendo, eu sou muito ligada a ela, é irmã da minha mãe, e desde que eu me entendo por gente, eu era aquela que, eu não sei Libras, mas eu era aquela criança já que traduzia para ela, né, falando devagar, para que ela pudesse entender as conversas de família e tudo. Então é o que mais próximo eu tenho de uma pessoa singular. A minha experiência, assim, eu dei aula muitos anos. Eu fui professora do tablado durante 30 anos e cada ano era uma turma nova, com 30 alunos novos, né? Eu acho que a grande educação que todo ser humano tem que ter na vida, seja ele o que for, é que o outro é o outro e ele já é singular só por não ser a gente, só por ser o outro. E a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Ninguém pensa igual, ninguém nasce igual, mesmo gêmeos idênticos, eles têm particularidades. E aí, como você está colocando, nesse caso, né, do capacitismo e tal, isso mais ainda, né? E a gente tem que respeitar mais ainda essa singularidade, porque a sociedade, às vezes, não coloca, digamos, no caminho dessas pessoas, né, uma normalidade, né, digamos, é sempre o excepcional. Não, então tem que ter uma cadeira, no teatro tem que ter uma cadeira de gordo porque a pessoa é gorda. Não, tem que ter não sei o quê. Tem que ter tudo, porque nós não somos iguais. São combinações diferentes que lá, né, quando vai se juntar lá o DNA, o espermatozoide com o óvulo, aquele ser é único, será único. E aí é assim, ou a gente aprende isso e convive com os outros do jeito que eles são, né? Sem isso implicar na gente agressividade, impaciência, sabe? Intolerância. Isso não pode implicar na gente isso. Entendeu? Eu não posso reclamar porque o outro, olha lá, ele chega atrasado. Ele chegou atrasado por quê? Vamos saber por quê primeiro. Né? Vamos saber, aconteceu alguma coisa, etc. Tal. Não aconteceu. Então, ok, então você tem que tentar chegar na hora e tal. É tudo, eu não sei, eu acho que a educação da humanidade é aceitar o outro. E uma singularidade sua? Eu sou impaciente às vezes. Eu sou impaciente, mas eu me
me domestiquei muito nessa impaciência e isso eu aprendi dando aula. Foram os meus alunos que me ensinaram, entendeu? Que eu tinha que eu não precisava. É porque eu sou muito certinha, muito, sabe, assim? Então eu queria que todo mundo progredisse muito até o final do ano. E não é assim, cada um tem o seu tempo. Isso eu aprendi na educação mesmo. E aí foi. Não, hoje em dia eu sou mais calma, né, Silvia? Super calma. Mas assim. Mas quando eu era jovem eu não era calma, não. Mas aí aprendi a ser calma. Mas é isso. Eu acho que o teatro, falando agora na nossa seara aqui, eu acho que o teatro ensina muita coisa pra gente, sabe? Porque o teatro é o exercício da alteralidade mesmo. É de você ver o outro. A gente, por exemplo, pegou esses personagens para fazer. Tem coisas iguais? Tem coisas iguais. Mas é totalmente diferente. E, de algum modo, a gente usa o nosso repertório, da nossa vivência, né? Do que a gente sabe como mãe, sabe como filha, sabe como heterossexual, homossexual, seja lá o que for, para a gente se aproximar dessas pessoas, escutar essas pessoas, os personagens, escutar o que elas dizem, não julgar o que elas dizem e dar verdade, veracidade ao que esses personagens dizem. Então o teatro ensina isso pra gente. Ensina a gente a escutar vozes que não são as nossas. Eu não posso ter um juízo de valor sobre a personagem que eu estou fazendo. Nem a Silvia pode. Ela tem que se aproximar dessa pessoa, eu tenho que me aproximar da outra pessoa e tornar elas, mãe e filhas, verdadeiras e que elas tenham verossimilhança para a plateia se espelhar e compreender essas pessoas. O teatro ensina isso tudo para a gente. Guida, você estava comentando agora sobre as experiências, né, que você como mãe, como professora, né, que te trouxeram durante o tempo, né, e que você aplica isso também ao teatro. Eu acho que o teatro ensina, que é assim, vamos falar de teatro então, né? Eu como professora, fisicamente você tem que trabalhar o corpo e a voz. Isso é o que você trabalha tecnicamente, fisicamente. O resto, tudo, é a vida. É o que você lê, é o que você veste, é o que você come, é o que você vê no outro, é o que você observa, entendeu? É o que você compreende da sociedade, psicologicamente, socialmente, é o que você compreende das suas leituras. Então, a vida toda passa a ser um repertório para você, porque você sempre vai fazer o outro e não a você mesmo. Então, para a gente abordar um personagem que não tem nada a ver com a gente precisa estar muito atento ao tudo que a gente experienciou, experimentou e vivenciou na nossa vida, não só em nós, mas com os outros, né? Então, tudo é importante, tudo passa a ser importante, família é importante, escola é importante, faculdade é importante, ler é importante, observar como caminha a sociedade é importantíssimo, porque uma peça teatral, ela sempre diz respeito a um momento, a uma sociedade, aquele momento daquela sociedade que está vivendo aquilo. Então a gente tem que estar muito atento. Então é conhecer história da humanidade, né? a história do mundo, porque a gente tem que ler o texto, o subtexto e o contexto para abordar uma peça teatral. Inclusive, essa peça que vocês estão trazendo tem toda essa profundidade desse relacionamento entre mãe e filha, né, com os percalços que, inclusive, a vida traz.
a população de Uberlândia que vier assistir, então, vai se consagrar com uma peça maravilhosa. A peça, olha, a gente está muito feliz com essa peça, a gente está completando 1 ano com ela, fizemos 5 meses de temporada no Rio de Janeiro, 2 meses em São Paulo, depois Niterói, e agora estamos começando uma viagem pelo Brasil aqui em Uberlândia. Dei sorte para nós, tá? Mas é um texto muito atual, e que fala muito ao coração das pessoas, né? Porque qual é o nosso primeiro núcleo de entendimento da vida? É o familiar. Então, é na família que começa tudo. Então, com essa famíliazinha apertada de mãe e filha, a gente discute tudo isso, aceitar o outro, intolerância, amor, impaciência, a gente discute essa universalidade que é o conhecimento do mundo através do relacionamento materno. Perfeito. Faça para a gente, então, um convite para que as pessoas venham assistir a peça. Olha, nós estamos aqui no Teatro Municipal de Uberlândia, esperando vocês no domingo agora, dia 10 de novembro, às 18 horas. Tenho certeza que vocês vão gostar da peça, tá bem? Venham.